Opa, e aí, tudo bem? Hoje eu vou te trazer aqui o significado do termo Growth Hacking de uma forma simples e também trazendo um pouco do meu olhar e da minha experiência sobre a coisa toda, beleza? Se você está chegando hoje aqui no canal, eu quero te deixar já o primeiro hack, que é o seguinte, é você se inscrever e ativar o sininho. Se você fizer isso, isso vai garantir que você não vai perder nenhum hack, nenhuma dica e nenhuma estratégia que eu estou trazendo diariamente para compartilhar contigo aqui no canal, beleza? Então fique esperto e já te inscreve aí, beleza? Então, chega de papo e vamos falar sobre o que significa Growth Hacking. Para chegar lá na definição, eu quero só trazer um pouco de contexto de história. Tem um pouco mais de uma década já esse termo, chegou no Brasil não imediatamente assim que ela foi cunhada, digamos assim, né? E isso aconteceu onde, como e quem que criou essa terminologia, enfim. Isso aconteceu lá por volta de 2010, lá no Vale do Silício, quando o Dropbox, ou melhor dizendo, quando o Sean Ellis, que trabalhava como CMO do Dropbox naquela época, ele precisou achar um substituto para ele para ocupar o lugar e fazer aquilo que ele vinha fazendo. Mas o que ele vinha fazendo? Ele vinha atuando de uma forma ou numa função, numa posição diferente do que era o habitual naquele mercado. Ele atuava muito forte e tinha posição dentro da empresa, olhando para negócios, olhando para dados, com um olhar mais analítico, criativo e também baseado em muita experimentação. Ou seja, então tinha essa pegada de testar rápido e também não ter medo de testar. Então esse perfil, de uma forma bem resumida aqui, tá? Ele tinha essas características. E naquela época não tinha nada no mercado que ele pudesse pegar e anunciar como uma vaga de emprego. Então ele pensou, poxa, interessante, eu acho que eu preciso de fato criar um nome para isso que eu preciso, ou até mesmo para o que eu estou fazendo hoje aqui. Então ele cunhou naquela época o nome, o termo Growth Hacker. E o Growth Hacker, em tese, o que ele fazia? Ele fazia o que é o Growth Hacking. E o que é o Growth Hacking no final das contas, no final do dia? Growth Hacking é basicamente um mindset, uma filosofia, uma metodologia de testar ou baseada em experimentos que buscam de alguma forma gerar resultados melhores para os negócios, beleza? Então vamos lá, uma metodologia que busca através da experimentação trazer resultados melhores para os negócios. Basicamente, essa é a síntese ou o resumo. Só que o que a gente percebe no mercado ainda hoje é uma certa distorção do que no final do dia essa função ou a metodologia em si vai entregar. Muitas empresas e até mesmo empresas que vendem o próprio serviço vendem de uma forma errada, comunicam de uma forma errada o Growth Hacking. Ainda se vende isso como uma bala de prata para os negócios. O Growth Hacking, ele é um processo, um método, só que ele precisa de um ambiente propício para que as coisas aconteçam. O que seria um ambiente propício? Precisa o profissional que vai liderar, por exemplo, o Growth Lead, que vai liderar a squad que vai atuar para gerar resultados. Dependendo do negócio, dependendo da situação, ele necessita esse processo de integração das áreas. O que muitas vezes no mercado, isso é muito difícil. Onde a gente tem as empresas que elas são departamentalizadas, né, setorizadas, enfim, e os setores não são tão integrados quanto é necessário. Outro problema também muito comum é a própria burocracia, quando demora muito para as coisas acontecerem. E o Growth Hacking, ele segue muito esse mindset, esse processo ágil de experimentação. Então, se a gente coloca as sprints, né, que é o tempo de atuação onde a gente vai estar executando os experimentos para uma semana, eu preciso
naquele período executar, colocar para a rua, para então logo ali na frente já conseguir medir o impacto daquele experimento que eu coloquei para rodar. Se de fato ele foi bem sucedido, se ele não foi bem sucedido. Então eu preciso dessa agilidade. O Growth Hack ele depende muito dessa agilidade, desse motor com propulsão, com velocidade para que as coisas aconteçam. Isso significa que eu vou conseguir aí sim gerar muitos resultados bons? Não é isso. Justamente o experimento, ele só é um experimento quando a gente não sabe o resultado da coisa toda. Né? A gente não sabe o que vai acontecer, a gente tem uma hipótese, uma ideia e daí vai lá e precisa executar, precisa implementar ele para então ver se vai gerar resultado. Então, para que a gente consiga aí de fato, tendo os nossos key wins que a gente chama, a gente precisa ter volume e agilidade para ir implementando as coisas. Vai dando perda, não vai dando bom, tem alguns que vão ter que ter uma evolução, uma versão 2, enfim, só que por isso a coisa precisa andar rápido. Então, a distorção no mercado que existe é essa. Muito se considera ainda como uma bala de prata e muitas pessoas, muitos profissionais e até mesmo muitas empresas não têm uma clareza ou uma visão muito clara sobre o que de fato é growth. O growth acaba caindo muito ainda naquela seara de performance e no final do dia estão chamando profissionais que trabalham com compra de mídia, leilão, enfim, nas plataformas conhecidas aí como Facebook, Google, acabam considerando essas pessoas growth hackers unicamente porque eles já têm na rotina, de certa forma, testar, ajustar a segmentação, né? Enfim, e aí a otimização acaba entrando como essa pegada de experimento. E aí que acontece então essa distorção no mercado. Certo? Mas eu acho que já está evoluindo bastante, eu vejo aí que muitas empresas já evoluíram, mas tem muito a ser evoluído. Então assim, um pouco da minha contribuição aqui também para isso, para o mercado, né? Falar um pouco sobre isso, trazer um pouco mais, deixar um pouco mais claro, dar mais clareza das coisas para o mercado quanto a isso. E também fica a minha dica aqui do livro do cara, do Sean Ellis, certo? Então, se você quer saber, né, te aprofundar sobre o que é o Growth Hacking, e aí tudo isso que eu estou falando aqui sobre método, sobre processo, sobre experimentação, sobre equipe, sobre as etapas do funil de Growth Hacking, que é diferente de marketing, você vai encontrar aqui. Então é uma dica boa, né? Um bom começo aí para você entrar, né, nesse mundo do Growth Hacking e sair desse negócio, dessa seara que é meio nebulosa, a gente não sabe o que é muito bem o que é e como eu diferenciar aí a performance do Growth Hack, enfim, beleza? E por último, vou te deixar aqui também uma dica, tá? Aqui na descrição desse vídeo tem um livro que eu escrevi e esse livro é o quê? É 101 Growth Hacks. E o que eu trago nesse livro? Referências de hacks das maiores empresas do mundo, o que elas aplicaram, como elas aplicaram e como que elas tiveram sucesso. Além dessas referências de mercado, também eu trago coisas que eu implementei e que geraram resultados acima da curva. Então, fica a minha dica, tenho certeza que vai ser um livro aí também que vai te ajudar bastante. Se você é um profissional da área que está buscando caminhos não convencionais para fazer teste, para trazer mais resultado, tem muita referência interessante ali que pode te ajudar. E se você quiser simplesmente por curiosidade também, enfim, conhecer e ver mais algumas coisas linkadas, conectadas aí com o Growth Hack, também é uma boa pedida. Beleza? Então é isso. Espero que você tenha curtido aí, tenha gostado dessa explicação. E segue firme aqui no canal comigo e a gente vai seguir aí falando sobre Growth Hacking e no que eu puder ajudar, tamo junto aqui nessa caminhada para gerar mais resultados para o seu negócio ou para o negócio dos seus clientes. Certo? Então é isso. Nos vemos em um próximo vídeo. Até breve!